Oi, gente! Hoje a gente vai continuar falando aí sobre juros compostos, só que a gente vai introduzir um conceito novo. A gente vai aprender a utilizar a calculadora financeira HP12C. A HP12C, gente, tem esse formatozinho aqui, tá vendo? Esse daqui é o formato da calculadora física mesmo, tá? Essa calculadora é uma calculadora muito utilizada para cálculos financeiros, mas a gente também encontra ela na forma de emuladores, na forma de simuladores, tá? Com um jeitão assim um pouquinho diferente. Esses simuladores, esses emuladores, eles podem ser encontrados tanto para computador quanto para celulares. Aqui na aula eu vou mostrar uma que a gente usa diretamente pelo site, tá? Uma que a gente vai utilizar ela online aqui. Vocês podem procurar aí para quem tiver um smartphone, procurar aí na loja de aplicativos pelo nome calculadora HP12C. Claro que não vai ser, vocês não vão ter lá HP12C verdadeira. Aliás, pode até ter, mas ela é paga. Mas vocês conseguem baixar um similar que vai entregar praticamente o mesmo resultado. Pode ser que às vezes possa ter um bugzinho, vai ter um anúncio, vai ter alguma coisa, mas vocês vão conseguir fazer os cálculos, tá? É o que importa. Para quem estiver fazendo os cálculos pelo computador, pode utilizar essa mesma que eu vou mostrar aqui durante a aula, que eu vou acessar daqui a pouquinho para vocês verem, tá? É uma calculadora cara, se a gente quiser comprar a calculadora física mesmo, eu tô meio por fora de preço, mas deve ser coisa de 300, 400 reais. E ela é muito utilizada principalmente por quem trabalha em banco. Sempre tem uma HP ali na mão, quem trabalha na parte financeira das empresas, tá? E a gente vai utilizá-la aqui para fazer os nossos cálculos de juros compostos. Os juros simples a gente não vai utilizar para fazer aqui, né? Lembrando que eu já comentei que a maioria dos cálculos financeiros nas instituições financeiras são todos realizados pela capitalização composta, tá? A gente não utiliza mais a capitalização simples. Então, primeiro de tudo, vamos ver as noções básicas da calculadora. Quando a gente tem a calculadora em mãos mesmo, a gente vai ligar e desligar ela apertando o ON. Eu vou mostrar aqui a calculadora para vocês, olha só. Aqui tem um simulador. Esse simulador, eu jogo lá no Google, simulador HP12C. E aí ele já me dá esse simulador aqui, ó. Esse acho que é o primeiro ou o segundo que a gente encontra quando a gente joga lá no Google. Vocês podem ver que eu estou no site da internet mesmo, tá? Ela é muito boa porque ela parece muito com a calculadora da HP mesmo, então eu sempre utilizo ela. Quando a gente aperta o ON, teoricamente ela liga e desliga, tá? Só que aqui, nesse caso, como ela tá online, ela não vai ligar e desligar. Ela tá fazendo uma função aqui, ó, que eu iria explicar depois aqui, tá vendo a notação decimal? O que acontece? Em alguns países, gente, o ponto ele fica no lugar da vírgula e a vírgula fica no lugar do ponto. Então, pra gente aqui, a gente tem que deixar sempre o ponto aqui, ó. Por quê? Porque se eu mudo a notação decimal, e nesse caso dos simuladores, como que a gente muda essa notação decimal? Apertando o ON e desapertando. Vocês estão vendo que mudou aqui, ó, tá vírgula, e aqui tá ponto. Quer ver? Eu vou colocar um outro número aqui só para vocês verem. Por exemplo, eu quero colocar aqui o número 100 mil. Ó, 100 mil, certo? Esse é o número que está aqui. Olha só que estranho que ficou desse jeito, não ficou estranho? Tem uma vírgula aqui, outra vírgula aqui, então essa notação para a gente não é interessante. Então eu aperto o ON de novo, eu mudo a notação decimal. E eu aperto de novo, mudei novamente, olha. A notação que é boa pra gente é essa que tá aqui, ó. A vírgula, ela tá no lugar que ela tem que estar, certo? 100 mil reais. Se eu tivesse aqui 100 mil reais, quer ver, ó? Pra ficar mais fácil. 100 mil reais e 30 centavos. Opa, peraí que eu digitei errado. 100 mil. Ponto. Aqui o ponto vai representar a vírgula, né? 30 centavos. Olha só, fica representado certinho do jeito que a gente escreve, tá? Então, na calculadora física mesmo, para eu mudar, eu preciso fazer esse comando aqui, ó, desligar ela, pressionar a tecla ON, segurar ela pressionada, apertar o pontinho, soltar a tecla ON e aí vai dar certo.
Só que nesse caso, como a maioria de vocês imagino que vai utilizar o simulador mesmo, é só apertar a tecla ON até chegar na maneira como vocês querem que fique a vírgula, porque isso a gente influencia muito nos cálculos, porque a gente olha, se a vírgula tiver numa notação diferente do que a gente está acostumado aqui no Brasil, a gente vai fazer os nossos cálculos errados, tá? Outra coisa que é muito importante, que, é, que, é, a gente consegue mudar, a quantidade de casas decimais depois da vírgula. Por exemplo, vocês estão vendo aqui no número que eu digitei que eu estou com quantas casas depois da vírgula? 2, certo? Mas se eu quiser ter 4 casas depois da vírgula, se eu quiser que apareça 4 casas depois da vírgula aqui, como que eu faço? Eu vou apertar o número F, a letra F aqui, ó, tá vendo esse botãozinho F, e vou apertar 4. Olha só, ele já apareceu aqui 4 casas depois da vírgula. Ah, professora, eu quero uma casa só depois da vírgula. Eu aperto F, 1. Olha só, ele ficou visível uma casa depois da vírgula. Então, eu vou deixar aqui no 2, F2, certo? Outra coisa que não tá aqui, eu acho que tá no slide lá na frente, mas eu já vou falar porque eu já apertei ele várias vezes aqui e eu não expliquei o que é. Vocês estão vendo esse botãozinho aqui, ó? CLX? Esse CLX aqui, a gente usa ele para zerar a calculadora, tá? Quando eu aperto CLX, olha só, eu zero esse mostrador aqui, tá vendo? A gente vai usar ele, essa tecla para outras coisas também, mas eu zero esse CLX. Vamos continuar aqui. A HP, gente, ela funciona de uma maneira totalmente diferente das calculadoras comuns. Ela funciona pelo método conhecido como notação reversa polonesa. E, gente, não me perguntem, tá? Eu não sou física, não entendo como que esse negócio funciona, mas, assim, ela funciona por meio de um cálculo reverso. Não é da maneira que a gente está acostumado a fazer na calculadora, que a gente digita o número, coloca mais, outro número dá igual e dá o resultado. Eu vou mostrar já já aqui para vocês. Mas essa notação polonesa, ela é diferente. Além do mais, ela tem o que a gente chama de pilha de registradores. E o que é isso? Ela tem algumas memórias e à medida que você vai dando enter aqui na calculadora, esses números que a gente vai colocando, eles vão ficando na memória da calculadora, certo? A gente não precisa ficar apertando, por exemplo, tem as calculadoras normais, não sei se vocês já repararam, que tem um Mzinho, aquele M lá é de memória. Se eu quiser usar a memória de uma calculadora comum, eu tenho que ficar apertando o M. Aqui não, à medida que você vai dando Enter, teoricamente aquele número vai ficando na memória, tá? Esse não é um recurso que a gente vai utilizar muito, gente, porque eu vou focar aqui na nossa aula unicamente como que a gente utiliza a HP para os cálculos financeiros, tá? Eu vou mostrar mais ou menos como que faz um cálculo aqui algébrico, mas o nosso objetivo são os cálculos financeiros. Aqui, ó, como eu comentei, quando eu vou fazer uma conta numa calculadora convencional, né, que utiliza aí o cálculo algébrico, se eu quiser somar 235 e 121, eu vou digitar na calculadora 235 mais 121, vou apertar o igual. Aí ele vai me dar o resultado, certo? Na calculadora HP, que utiliza a notação polonesa, como que a gente vai fazer? Eu vou digitar o 235, vou dar o Enter, vou digitar o 121, vou apertar o mais. Aí ele já vai me dar o resultado. Quer ver? Deixa eu fazer aqui com vocês para vocês verem. Olha só. Então, eu vou digitar 235, vou digitar Enter, 1, 2, 1, vou digitar o mais. Olha só, já apareceu o resultado aqui na minha tela. Tá vendo? E automaticamente esse 356 já está aqui na memória para eu utilizar ele no outro cálculo se eu quiser. Vocês podem perceber, ó, que aqui a gente não tem nenhum símbolo de igual. Não existe símbolo de igual na calculadora HP. Existe o símbolo de Enter. O Enter é quando eu jogo o número para a memória aqui da calculadora. Certo? Então aqui eu vou mostrar rapidinho, só para a gente entender, gente, porque às vezes vocês estão fazendo um cálculo de juros aí, vocês precisam somar um valor, vocês precisam diminuir os juros do valor do montante, para vocês não precisarem ficar abrindo uma outra calculadora comum, eu vou ensinar mais ou menos aqui como que a gente faz os cálculos algébricos, tá? Mas aí quem quiser se aprofundar nisso, eu sugiro procurar mais informações aí sobre
esse tipo de cálculo algébrico na HP, tá bom? Então tá, vamos calcular 14 mais 20 menos 4. Uma das primeiras coisas que a gente faz é zerar a nossa memória. A nossa memória eu mostro lá na frente, no slide, mas eu já vou mostrar aqui também. Para a gente zerar toda a nossa memória, eu tenho que apertar F CLX e G CLX, que aí eu zero a memória algébrica aqui e zero a memória financeira também, que a gente ainda não vai usar agora, mas a gente já vamos treinando fazer isso, tá? Então, eu vou apertar 14, Enter, aí vou apertar 20. O que eu quero fazer com o 20 e o 14? Eu quero somar. Ó, eu aperto somar, aí ele já somou, deu 34. O que eu quero fazer com esse número? Diminuir o 4. Aí eu vou colocar o 4 primeiro. Lembra, é reverso, é invertido. E lá no final que eu vou colocar o menos. Ele me deu a resposta. Então, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, tá vendo? Tá aqui a maneira de fazer o cálculo. Vamos fazer esse aqui, ó, 23 mais 7 dividido por 15. Então, vou zerar aqui a minha memória, vou apertar FCLX, GCLX, 23, Enter, eu coloco Enter, por quê? Porque eu estou colocando ele na memória, ele está ficando reservado ali o 23, porque eu vou introduzir um outro número, o 7. O que eu quero fazer com o 23 que está lá na memória e o 7? Quero somar, deu 30. O que eu quero fazer com esse 30? Esse 30, teoricamente, já está aqui na memória, tá, gente? Eu quero, olha só, dividir por 15. Então, eu não preciso fazer nada com 30, que ele já está na memória. Vou colocar o 15 aqui e vou informar que eu quero dividir ele pelo 30 que já estava lá. Olha só, já me deu o resultado. Né? Tá aqui a maneira de cálculo. Como eu falei, gente, a gente não vai aprofundar nisso, tá? Eu vou ver se eu consigo liberar, encontrar algum curso legal para vocês, algum videozinho complementar, e eu disponibilizo para vocês o link desse vídeo com esse tipo de cálculo mais algébrico, tá bom? O nosso foco, então, vai ser nas teclas e nas funções especiais que essa calculadora tem, que são representadas pelas teclas azuis e amarelas. Olha só, quando a gente olha aqui para a calculadora, aqui é uma partezinha dela, ó, essa parte aqui, tá vendo? Ó, que está representada aqui no slide. Então, quando a gente olha para essa parte aqui na calculadora, aqui já está aumentado o tamanho para a gente ver, vocês percebem que a gente tem, em cada tecla, a gente tem a representação de 3 cores. Eu tenho a cor branca, que é a tecla em si. Então, quando eu aperto, por exemplo, essa tecla aqui, Enter, eu estou apertando o Enter. Quando eu utilizo essa tecla aqui, ó, que representa o N, aí dentro da matemática financeira é o prazo, né? Quantidade de períodos. Então, eu tenho aqui a tecla N. Quando eu quero utilizar essas outras cores que estão aqui em cima e que estão aqui embaixo, eu preciso acionar esses botões aqui, ó. O F é o botão laranja. Então, quando eu quiser utilizar alguma tecla laranja, aqui está amarelo, mas para mim é laranja. Quando eu quero utilizar essas funções laranja, eu preciso apertar a teclinha F, que significa que eu estou utilizando a função laranja dessas teclas e não a função branca aqui. Quando eu quero utilizar, deixa eu voltar. Quando eu quero utilizar as funções azuis, eu vou apertar o G e eu vou utilizar essas funções que estão aqui embaixo. Ó. Vocês estão vendo que aqui tem ó, raiz quadrada de um determinado número, tem logaritmo natural, tem algumas coisas que a gente não vai utilizar aqui, tá? Mas assim, tem outros tipos de cálculo que a calculadora faz, além desses que a gente vai utilizar aqui na nossa disciplina, tá? Como eu já falei isso aqui, sempre que a gente for utilizar HP, a primeira coisa que eu tenho que fazer é limpar o registro, apertar o FCLX, aqui não está constando, mas eu gosto sempre de apertar o GCLX também, porque aí limpa a memória completa da HP. Aqui está mostrando as teclas especiais azuis, né, que eu já falei no slide anterior, como que a gente acessa elas. É só apertar o G, aí eu aperto o G, se eu apertar, por exemplo, essa tecla aqui, eu não vou estar usando essa função de potência, eu vou estar usando a função que está em azul aqui, que é a raiz. Agora vamos para as funções financeiras, que é HP 1200, que é o que a gente realmente vai utilizar, tá? A gente tem essas teclinhas que estão aqui em cima, ó, deixa eu mostrar ela aqui no HP para vocês, ó. Aqui as teclinhas, tá vendo? Essas teclas aqui. Aqui, gente, tá
de uma maneira muito clara, e eu acho que eu já passei a maioria dessas iniciais aqui para vocês. O N é o número de períodos, então o N vai ser o prazo que a gente já está acostumado aí a utilizar quando a gente faz o cálculo à mão, quando a gente faz o cálculo algébrico. O I é a taxa, então a gente também já está acostumado com a letrinha I para se referir à taxa de juros. O PV é o valor presente. Aqui vem do inglês present value, que é o inverso, né? Mas é valor presente. É o nosso capital. Quando a gente fazia à mão, a gente usava a letrinha C, que era o nosso capital. PMT calcula a prestação. A gente vai utilizar isso aqui quando a gente for falar de série de pagamentos. Por enquanto, a gente vai deixar ela quietinha aqui, que a gente ainda não vai usar. Quando eu tenho uma série que tem várias prestações, então eu utilizo isso daqui. E a gente tem essa outra sigla aqui, que é a FV. FV vem de Future Value, que significa valor futuro. Valor futuro é o nosso conhecido montante. Qual que é o valor que eu vou resgatar de uma aplicação, ou o valor total que eu vou pagar de um empréstimo lá no final de todo aquele período que eu deixei aquele dinheiro aplicado do empréstimo que eu fiz. Além do mais, a gente usa muito essa teclinha também que fica aqui do lado, que é a CHS. CHS, você troca o sinal. O que é isso, trocar o sinal? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui eu não estou com o número 2. Estou. Quando eu aperto CHS, ele vira menos 2. Aperto o CHS de novo, ele vira 2. Aperto o CHS, menos 2. Tá bom? É isso que essa teclinha faz. Gente, outro detalhe é que vocês viram que eu mudei de tela, voltei e o 2 ainda está aqui, que a gente fez uma conta lá atrás. A HP, a memória dela não apaga. Por exemplo, na minha HP física, quando eu desligo ela, se eu ligar ela daqui a um mês, o número que eu digitei em um mês vai estar lá ainda, certo? Então, ela não apaga a memória, tá? Dos simuladores, sim, tá, gente? Porque aí o simulador, você vai, desliga o computador, você vai, reseta ali, aí geralmente apaga, mas da calculadora física não. Uma coisa que é muito importante, gente, para a gente usar a calculadora para fazer juros compostos, a gente tem que adotar a convenção exponencial. Por quê? Porque a gente está fazendo um cálculo que tem uso de potência. Quando a gente faz a conta na mão, a gente não colocava lá montante é igual a capital que multiplica 1 mais a taxa elevado a n. Aquele n não era números maiores, não, né? Porque se fosse só um, não seria exponencial. Mas a gente tinha casos lá de elevado a 30, elevado a 90, elevado a 12. A gente tem vários cálculos, depende do prazo que a gente tem. Isso caracteriza como um tipo de equação exponencial, certo? Que é uma equação que não é linear. Para isso, para que eu possa usar a calculadora para esse tipo de cálculo, eu preciso ativar a função exponencial da calculadora. Como que eu faço isso? Eu vou apertar a teclinha STO e X. Aí o que vai acontecer? Vai aparecer esse Czinho aqui na minha calculadora. Ó, deixa eu mostrar para vocês. Vocês estão vendo que ela está vazia, não tem nenhuma informação aparecendo? Olha só quando eu aperto STO e EX. Apareceu esse C. Agora minha calculadora está pronta para eu fazer os cálculos financeiros. Certo? Então, esses exemplos e a maneira como a gente vai fazer os cálculos, eu vou mostrar isso para vocês em um outro vídeo. Por enquanto é só isso. Obrigada pela atenção de todos e até a próxima.